Em tempos de escuridão, quando a injustiça parecia reinar, Deus levantou uma mulher. O nome dela era Ester, uma jovem órfã, simples e piedosa, que se tornaria um instrumento do Altíssimo para salvar o seu povo da destruição. A história de Ester registrada na Bíblia não é apenas um relato antigo, é uma mensagem viva para cada um de nós, especialmente hoje em dias em que a nossa fé é provada e o mundo parece cada vez mais distante de Deus. Assim como naqueles tempos, muitos hoje sentem medo e incerteza. Mas a história de Ester nos lembra que o Senhor nunca deixa de agir. Mesmo quando seu nome parece estar em silêncio, Ele move as peças no tempo certo, levanta pessoas comuns e transforma o impossível em vitória. Antes de continuarmos, peço que você se inscreva neste canal, curta este vídeo e compartilhe a palavra de Deus. Assim, você ajuda esta mensagem a alcançar mais corações e a fortalecer a fé em meio aos tempos difíceis que estamos vivendo. A história começa no grandioso Império da Pérsia, durante o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes, que governava 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Era um império de poder e riqueza, mas também de orgulho e vaidade. Durante uma grande festa no palácio de Suzã, o rei mandou chamar sua rainha Vasti para exibi-la diante dos convidados. Ela recusou. E essa recusa despertou a ira do rei, que, aconselhado por seus sábios, decidiu destituí-la do trono. Foi então que começou a busca por uma nova rainha. E entre as jovens levadas ao palácio estava Ester, uma moça judia criada por seu primo Mardoqueu, que a amava como filha. Ester não revelou sua origem, pois Mardoqueu lhe havia pedido silêncio e ela obedeceu. O texto bíblico diz que Ester alcançava graça aos olhos de todos quantos a viam. Não era apenas sua beleza que encantava, mas o brilho da presença de Deus em sua vida. E assim, por vontade divina, Ester foi coroada rainha no lugar de Vasti. Enquanto o povo celebrava a nova rainha, algo sombrio começava a se formar nos bastidores do poder. Um homem chamado Amã, um alto oficial do rei, encheu-se de orgulho e exigiu que todos se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu, fiel a Deus, recusou-se a se ajoelhar diante de um homem. A fúria de Amã foi tamanha que ele não quis punir apenas Mardoqueu. Ele planejou exterminar todo o povo judeu que vivia no império. Ele convenceu o rei a assinar um decreto autorizando a matança de todos os judeus em um único dia. Parecia o fim. A sentença estava decretada. Mas o Senhor, que governa acima dos reis, já havia preparado a sua resposta. Ester estava no palácio. Mardoqueu enviou a notícia a ela e a rainha ficou aterrorizada. Aproximar-se do rei sem ser chamada era uma sentença de morte, mas Mardoqueu respondeu com palavras que ecoam através dos séculos. Quem sabe se para um tempo como este você chegou a este reino? Essas palavras transformaram o medo de Ester em fé. Ela pediu que todo o seu povo jejuasse com ela por 3 dias. E então declarou: entrarei para falar com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. No 3º dia, Ester vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interior do palácio. O coração batia acelerado, mas Deus ia à sua frente. O rei a viu e, tocado por uma graça divina, estendeu o cetro de ouro, um sinal de favor e de vida. Ester se aproximou, tocou o cetro e ouviu o rei dizer: o que você deseja, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será dada. Com sabedoria, Ester não revelou imediatamente o plano de Amã. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete. Durante aquele encontro, o orgulho de Amã cresceu ainda mais, e ele chegou a preparar uma forca para Mardoqueu. Mas Deus virou o enredo naquela mesma noite. O rei não conseguiu dormir e mandou ler os registros do reino. Foi quando descobriu que Mardoqueu
havia salvado sua vida tempos atrás e nunca havia sido recompensado. O resultado foi o oposto do que Amã desejava. Ele mesmo foi obrigado a honrar Mardoqueu publicamente, conduzindo-o pelas ruas como um herói. No segundo banquete, Ester se encheu de coragem e finalmente revelou a verdade. Se achei favor aos teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, poupa a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido. O rei perguntou quem ousaria fazer tal coisa, e Ester respondeu: o adversário e inimigo é este perverso Amã. A justiça de Deus foi feita. Amã foi enforcado na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu, e o decreto do rei foi revogado. Os judeus puderam se defender e foram libertos da destruição. Assim nasceu a festa de Purim, celebrada até hoje pelo povo judeu em memória desse grande livramento. O nome de Deus não é mencionado nenhuma vez no livro de Ester, mas a sua mão está em cada detalhe. Ele usa pessoas, circunstâncias e até o silêncio para cumprir seus planos. E isso fala diretamente aos nossos dias. Vivemos tempos em que a fé é testada, a verdade é combatida e o mal parece ganhar força. Mas assim como Ester, cada um de nós é chamado a se levantar, mesmo em meio ao medo, e ser uma voz de esperança e luz no meio das trevas. Quantas vezes o inimigo tenta destruir famílias, valores e princípios? Quantas vezes o povo de Deus é ameaçado ou silenciado? Mas Deus continua levantando Esteres, homens e mulheres de fé, para fazer a diferença. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em um momento de dúvida, achando que é pequeno demais. Mas lembre-se, Ester também era uma órfã, sem poder algum, até o dia em que Deus a colocou no lugar certo, na hora certa. Ele também tem um propósito para você. Olhe ao seu redor, vemos guerras, divisões, injustiças e corações frios. Muitos se calaram, com medo de perder conforto ou aprovação. Mas Deus ainda pergunta a cada um de nós: quem sabe se para um tempo como este você chegou ao reino? Talvez você esteja em um lugar onde pode ajudar alguém, interceder em oração, pregar, acolher, consolar ou defender a verdade. E isso não é por acaso, é o seu chamado. Assim como Ester arriscou a vida, nós também somos chamados a viver com coragem, sabendo que Cristo é o nosso Rei e que o seu amor é mais forte do que qualquer decreto humano. O apóstolo Paulo escreveu: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E Jesus nos garantiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando tudo parecia perdido, Ester confiou, e essa confiança mudou o destino de uma nação. Deus continua sendo o mesmo. Ele muda histórias, transforma decretos, abre portas e nos dá favor diante de reis. Por isso, não desanime. Ore, jejue, confie. O mesmo Deus que salvou Israel no tempo de Ester é o Deus que pode salvar sua casa, sua família e seu coração hoje. Nenhum inimigo é maior que o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia nos promete: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ester não buscou o trono. Deus a colocou ali. Ela não procurou glória, buscou servir. E é assim que o Senhor age. Ele exalta os humildes e usa os que estão dispostos. Hoje, o seu trono pode ser o seu trabalho, a sua casa, a sua igreja ou qualquer lugar onde você possa ser um instrumento de Deus. O mundo precisa de fé e o Senhor conta com você. Seja como Ester. Levante-se pela verdade, ore pelo seu povo, confie em Deus e não se cale diante do mal. O mesmo Espírito que deu coragem àquela rainha habita em todo aquele que crê em Jesus Cristo. Lembre-se, o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora neste canal, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder transformador da Palavra de Deus.
Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, assim como fortaleceu Ester, e que a sua graça te cubra todos os dias da tua vida. Amém.